Olá, muito bom dia a todos vocês. Vamos fazer aí uma live, falar um pouquinho a respeito sobre periculosidade. Uma live que eu convidei aí algumas pessoas para participarem e falar um pouco, discutir um pouco a respeito de periculosidade. Vi que entraram aí algumas pessoas. Vou começar a falar um pouco aqui a respeito, até por questão de horário, né? Às 8 horas, para que possamos aí falar durante esse tempinho aí um pouco sobre periculosidade e falar aí, discutir a respeito desse assunto que muitas das vezes parece que é um pouco complicado, mas na verdade ele é até razoavelmente simples, né? Tem uma legislação aí trabalhista que fala a respeito disso de forma clara. Não sei se o meu som tá bom, se não tiver, qualquer coisa vocês mandam aí um chat aí falando se tá bom, se não tá bom, como que tá, o que eu preciso fazer. Vocês vão interagindo aí comigo através do chat aí, vou olhando aí o chat, o que vocês vão falando. E a gente vai falar um pouquinho aí durante esse tempo aí sobre esse assunto. E aí eu queria começar, né, que trabalho perigoso não é periculoso, né? Ao longo desse bate-papo aqui, eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei já logo isso, né, que trabalho perigoso não é periculoso. Então, vocês vão entender essa dinâmica aí desse trabalho. Quem está fazendo, né, ministrando o curso aqui, sou eu mesmo, né, Daniel, sou engenheiro eletricista aí, com pós-graduação em segurança do trabalho e MBA em gestão empresarial. Tem aí um tempinho tanto na área de experiência administrativa, operacional, seja ela na área como engenheiro eletricista e também como engenheiro de segurança do trabalho. Eu me formei na área como engenheiro eletricista, comecei a trabalhar nessa área, desenvolvi carreira nessa área aí durante uns 5, 6 anos. Então, eu trabalhei como engenheiro eletricista e depois eu passei para a área de segurança do trabalho. Então, sempre aí voltado para a área de prestação de serviços, instalação de equipamentos, geração de energia. Depois eu trabalhei também na indústria, construção civil. Então, assim, sou perito judicial há mais de 6 anos, tenho aí mais de 1.000 perícias já realizadas. Então, uma forte atuação aí com relação a tanto perícia quanto trabalho em campo na área de segurança do trabalho. Forte atuação aí nesses processos, né, de trabalhos de prevenção, identificação de risco, mapeamento de risco, né, campanhas de prevenção e, claro, não só aquela campanha que você fala assim, vou fazer uma campanha de segurança do trabalho, começa hoje, planeja hoje e termina, sei lá, daqui 15, 20 dias. Não. Trabalhava, um exemplo, campanhas de prevenção com relação à maia amarela. Trabalhava numa campanha que você desenvolvia. A campanha, ela acontecia de junho do ano até abril do próximo ano. Ou seja, né, uma campanha que ela trabalhava mensalmente falando a respeito daquilo, sobre a segurança no trânsito, né? A segurança viária, nós chamávamos. E lá no final, em maio, tinha uma premiação, aí sim tinha as festas, né? Que era a comemoração do que tinha acontecido ao longo do ano. Então, sempre campanhas planejadas, desenvolvimento de CIPA, vou fazer uma CIPAT que vai durar uma semana. Não, mas o trabalho vinha desenvolvendo há 3 meses, você dando pílulas de segurança a respeito de algum assunto voltado à segurança do trabalho. E esse assunto ia tomando forma ao longo aí desse tempo e falava, opa, durante todo esse tempo ela era aplicada aí na segurança do trabalho. E quando chegava na época mesmo da campanha, que você olhava e falava assim, nossa, aquilo que o pessoal estava falando era sobre a campanha. Sim, era sobre a campanha. Por quê? Porque durante esse intervalo todo,
nós vimos dando pitadas de segurança fazendo. Então, toda a elaboração de procedimentos, segurança, matriz de risco, então tudo isso nós temos a experiência, tudo aí atendendo a legislação, né? E claro, né, de forma a garantir aí o principal, que é a segurança aí das pessoas, o quadro, o principal patrimônio da companhia, né, que é os profissionais da área. Né? Eu não sei se vocês são da área, se estão na área, atuando na área, por isso que eu pedi aí, qualquer coisa pode ir interagindo aí através do chat aí, que a gente vai batendo um papo, vou respondendo a respeito aí do que vocês forem questionando. Então, opa, Daniel, estou na área, não estou na área, já atuo com isso, não atuo, eu queria entrar na área de perícia, começar a fazer perícia, começar a ser assistente técnico, não sei. Então, é importante que quiserem interagir, mandar através do chat, é bom que a gente vai dando pitadas, falando como que você pode fazer, qual que é a melhor forma de fazer, o que você tem que procurar, como que são os melhores caminhos, com quem que é importante conversar. Então, tudo isso é legal, porque a gente vai batendo um papo, né? E vocês vão entendendo um pouco aí a respeito dessa área de periculosidade aí. Vamos começar, né? Por que falar de periculosidade? Então, é um assunto que a gente fala, por que eu vou falar de periculosidade? O que é periculosidade, né? O que é periculosidade para você? Todo trabalho que é perigoso é periculoso. Dou um exemplo, a pessoa que faz pintura no edifício ali, que pinta o prédio, aí ele trabalha pendurado naquelas cadeirinhas ali, tem um risco de queda, um risco alto, é periculoso. O cara que é um domador de leão, agora domador de leão não existe mais, né? Mas trabalha aí num zoológico de entregar comida para animais. É um trabalho periculoso? Eu trabalho no hospital, onde eu tenho ali um raio-x, só de trabalhar no hospital e tenho um raio-x lá, uma central de raio-x. Eu sou um eletricista que trabalha na área de comando da instalação de uma grande indústria, e eu sou um eletricista que trabalha com comandos, com automação industrial. É periculoso, não é? Eu trabalho num prédio onde esse prédio tem gerador. O prédio ali tem um gerador. Qual que é o grau de periculosidade? Tem periculosidade? Não tem? Tem grau de periculosidade? Qual que é o grau? Então é importante a gente ter essas pitadas, principalmente, vamos supor, eu vou dar algumas pessoas querem entrar na área de segurança do trabalho, querem ser, como é que chama, perito judicial, querem ser assistente técnico, ou até mesmo advogado, e aí ele fala assim, opa, peraí, qual o grau de periculosidade? Periculosidade só tem um grau, insalubridade você ainda consegue dividir, mas periculosidade não, é apenas um grau de periculosidade. Qual é a legislação trabalhista, né, que aborda a periculosidade? É uma grande confusão aí em algumas NRs aí que falam, opa, se você trabalha num ambiente que tem isso, você tem direito à periculosidade, porque aquela NR fala disso, porque é um trabalho perigoso. Não é só porque na NR está escrito que é perigoso, na NR está escrito que como é que chama? Tem um risco alto, risco de acidente, que é um trabalho que é periculoso, né? Aí que eu comentei, né? Trabalho perigoso é periculoso? E aí? E aí tem essas questões, né? Quais tipos de trabalhos são periculosos, né? Quais são esses tipos de trabalhos que são periculosos? Então, a gente procurar entender esses tipos de trabalho para falar um pouquinho aí para vocês. Vocês falam, opa, isso aqui já me deu esclarecer um pouco a respeito de quais são, qual é os trabalhos perigosos, por que é periculoso, por que não é. Então, tudo isso é legal a gente ir falando. E o que é, né? A gente se fala de periculosidade, né? Ela tem uma previsão legal aí, através da Constituição Federal, né? Primeiramente entra aí a Constituição Federal, através aí do inciso 22, né? E ela é consolidada pela CLT.
através do artigo 193 da CLT. E aí ela é regulamentada aí também pela NR16, ou seja, ela tem ali a Constituição Federal, que é a mãe de todas as normas. Depois ela tem ali abaixo dela a CLT e abaixo tem a NR16, que fala, opa, quais são as periculosidades do item, né, do ambiente, né? Então, por que ela é periculosa, né? Então, ela não é assim, opa, porque eu quero que seja, aonde tem uma previsão legal, porque toda vez que, principalmente na área de perícias trabalhistas, você faz um trabalho, uma análise, por que aquele ambiente é periculoso. Por que aquela atividade é periculosa? Muitas das vezes, só assim, por que o ambiente é e por que a atividade também é perigosa? Ou talvez, vou dar um outro exemplo aí que eu comentei, o mecânico. Por que o mecânico e o eletricista, os dois andam juntos e muitas das vezes o eletricista recebe ali a periculosidade e o mecânico não? Porque você tem que caracterizar tanto a atividade do profissional quanto o ambiente de trabalho. Você não vai caracterizar, você não vai fazer essa análise somente da atividade ou somente do profissional. Então, você tem que fazer mesclar esses dois para que você faça esse trabalho. E aí que eu comentei, né? A Constituição Federal é a mãe de todas as leis. Então, ela é a responsável pela legislação, né? Então, você tem ali a Constituição Federal. Aí abaixo dela você vai ter a CLT, lei de FGTS, leis previdenciárias também são muito importantes. E abaixo você entra ali os decretos, né, o E-Social, então, e aonde entra as normas regulamentadoras. E abaixo também das normas regulamentadoras, aí começa a entrar outros, falar portarias, começa a entrar a falar a respeito das normas técnicas, mas isso não vem ao caso. Então, quer dizer, tem a Constituição, CLT e norma regulamentadora, que são o padrão aí que deve ser seguido com relação à segurança, à análise de periculosidade de ambiente de trabalho. Então, esses são os itens aí que eu preciso fazer essa análise com relação ao ambiente de trabalho, né? E a descrição da palavra, né? Periculosidade, né, que diz respeito a algo que é perigoso, por isso que eu já coloquei, né, trabalho perigoso é periculoso? Então, para que a gente possa entender, saber que é perigoso. Se eu estou trabalhando com periculosidade, é uma atividade perigosa, uma atividade de risco, né? E ela pode ser entendida ali como aquilo que gera uma ameaça, um perigo à integridade física do trabalhador. Então, isso a gente e sabe que, ou seja, que se eu tenho atividade que se eu estou pagando ali 30% de periculosidade para um funcionário, eu sei que eu estou pagando porque eu estou fazendo atividade que tem um risco elevado. Então, isso sim a gente sabe que tem. Tem atividades que dá para, igual insalubridade. Insalubridade, você paga o risco, mas aí você começa a fazer alguns trabalhos. Olha, mudança de processo, vou dar um exemplo, ruído numa máquina. A máquina tem um ruído muito alto, o colaborador trabalha ali do lado e ele recebe insalubridade por ruído. O que eu posso fazer para mitigar esses riscos? Eu coloco uma barreira de contenção ali, uma barreira na máquina para que o acústico dela seja mais baixo, dou protetor auricular para o meu funcionário, eu tiro aquele funcionário ali daquela área de operação e coloco ele numa área onde ele fique mais longe, onde ele fique uma distância maior daquele processo de trabalho, que ele não vai ficar só ali do lado para fazer o trabalho, então ele vai ficar longe. Então eu consigo fazer esse tipo de trabalho e mitigar esses riscos e tirar a insalubridade do funcionário. Periculosidade eu consigo? Consigo também. Vamos lá, eu comentei a respeito no início do eletricista. Eu tenho um eletricista que ele trabalha numa grande fábrica e ele trabalha tudo na área de instalação elétrica ali, manutenção, tudo isso, motor, máquina, painéis elétricos, na subestação. Putz, o que eu posso fazer para mitigar, começar a mitigar esses riscos? Opa, lá na subestação, de vez em quando eu preciso colocar o meu gerador, que eu tenho um gerador,
e eu tenho vamos falar, cabine primária da concessionária, o que eu preciso fazer para mitigar? Eu posso colocar comandos externos? Aquele mesmo comando que tem ali do lado da chave seccionadora, do disjuntor, eu posso colocar aí do lado externo? Posso. Então, posso fazer isso? Posso. Coloco no lado externo através de botões ou manoplas. Não, mas eu vou fazer melhor. Eu vou fazer com que o sistema seja automatizado. Eu faço uma automação onde eu vou ali, o eletricista entra no computador, numa sala, ar-condicionado, fechada, ele faz a operação e consegue ligar e desligar um equipamento, um circuito. Eu consigo fechar todos os painéis para que quando o eletricista, antes de iniciar um trabalho, ele faça a operação, liga, desliga do equipamento através de botoeiras na área externa do painel? Consigo. Botão, liga, desliga, o equipamento desligou, beleza, testei, não precisei abrir o painel, o equipamento está desenergizado, executa a manutenção, fecho, ligo de novo o equipamento, sem ter nenhum tipo de contato. Claro que tem todo um esquema de lockout, tagout, colocar bloqueio, então tem todo... É mais trabalhoso? Mas não é impossível. A tecnologia está aí para isso, para que a gente possa, o quanto mínimo eu colocar a vida, exposição do trabalhador em risco, melhor. Então, o que eu posso fazer para eliminar esse tipo de trabalho? Eu posso estar trabalhando, eu posso estar desenvolvendo para executar, né? A periculosidade, né, ela é através do decreto lá, que eu comentei, decreto que é um decreto-lei, né, de 1º de maio de 1943, né, é aprovada lá pela Constituição, e na CLT o que ela fala? O artigo 193. O artigo 193 vem lá e fala assim, olha, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador. Aí ele já começa a limitar, porque, igual eu comentei, se o cara trabalha pintando um edifício, um prédio, ele vai falar, opa, peraí, se eu trabalho ali pintando um prédio, eu tenho direito à periculosidade. Por quê? Porque, se você for olhar bem, é um risco acentuado em virtude da exposição permanente de trabalhador, não é? Se eu cair do prédio ali, se o profissional cair do prédio, tem um risco alto, ele pode vir a falecer. E aí ele já começou a limitar, né? E tem né? Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Então você tem ali inflamáveis, explosivos, energia elétrica. Então o cara trabalha lá no posto de combustível, abastecendo veículos, ele já tem ali os seus 30% de periculosidade. Mas tem aquela moça que trabalha só lá dentro daquela loja de conveniência. Muitas das vezes, agora, o pessoal já está projetando as lojas de conveniências uma distância um pouco maior da área da bacia de contenção ali que tem o líquido inflamável. Por quê? Porque para ficar uma distância maior do que o recomendado já pela legislação, para que não precise pagar os 30% de periculosidade para aquela pessoa que trabalha só ali dentro daquela sala fechada, não tem exposição. Explosivos. Eu trabalho numa área, num prédio, onde se fabrica explosivo ou tem armazenamento de explosivos. Isso sim, aí sim eu preciso de ter ali, eu recebo ali o meu adicional. Energia elétrica, eu trabalho com distribuição, na rede de distribuição da companhia elétrica, trabalhando com energia elétrica ali o tempo inteiro. Ou seja, tenho ali o meu adicional de periculosidade. Muitas das vezes as pessoas perguntam, Daniel, mas aquela pessoa que trabalha na rede telefônica ali como é que chama? De dados, do telefone, internet, ela tem direito a receber ali a periculosidade? É tudo se analisar. Que tem atividades, e claro, né? Isso você pode até fazer o teste quando for um técnico de internet ou de TV na sua casa, perguntar a eles quantas vezes você sobe no poste durante a semana ou o dia. Todos eles vão falar que sobe. Só que depois que sai da companhia, a companhia vai começar a ter uma briga de argumento, né? Que fala, olha, não,
o meu profissional ele não sobe no poste, por quê? Porque ele trabalha só da parte interna do cliente. Ele chega lá, olha, o cliente está com problema na sua rede, né, na internet, e ele trabalha ali dentro, ele faz a análise ali do modem para dentro que ele faz a análise. Se precisar fazer algum tipo de análise externa, não sei o que, tem outra equipe. Não, quando o profissional vem, você já quer que ele resolva. Então, quer dizer, ele já trabalha também. E qual a distância que tem entre a rede elétrica e a rede de dados? Aí você tem que começar a fazer essa análise, que aí você tem que abrir também NR10, qual que é a distância que eu tenho do meu poste ali, dos fios de alta tensão, dos fios de distribuição, né? Na verdade não é nem alta, é baixa, né? Qual que é a distância que eu tenho entre os cabos de dados e os cabos de transmissão. Então, você tem que começar a fazer essas análises para saber se é ou não periculoso essas atividades. E o item 2, né? Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, aí eu entro lá, esse é de 2012, né? Aí você entra lá e fala assim, putz, mas se eu tenho ali um segurança num condomínio, segurança na minha indústria, na minha fábrica, e ele é considerado ali, então, pode receber ali o adicional de periculosidade? Sim. Por quê? Porque tem ali, ele está ali dentro de uma legislação que ele vai receber, sim, ali o adicional de periculosidade ali. Trabalho em condições, né, de periculosidade, segura o empregado, e o adicional dos 30%, né, que eu já comentei. Então, quer dizer, não tem aquele negócio assim, ele vai receber só 15% de periculosidade porque ele foi exposto só a metade do mês. Não, se ele teve exposição, é 30%. Não teve exposição, não tem adicional de periculosidade. Um exemplo, já aconteceu, isso eu já vi, profissionais que fazem, que o local tem um gerador de energia, e aí como não tem eletricista e tal, e aí um administrador fazia o abastecimento daquele gerador através ali do óleo diesel, ia lá, comprava óleo diesel, abastecia o gerador daquela instalação, e a empresa anotava, falava, olha, tinha um controle biométrico na porta, todo mês que aquele profissional entrava naquele recinto e fazia o abastecimento daquele gerador, ele tinha lá quanto de óleo ele abasteceu, tudo isso, tinha tudo a especificação, e ele chegava e falava para ele, esse mês ele tem direito a receber ali a periculosidade. Não, esse mês ele não entrou, ele não acessou, não tem direito a receber. Mas, claro, a empresa organizou, se preparou, tinha todos os controles, porque senão entra aquela briga, entrava todo mês, não entrava, não. Se eu não tive exposição durante um certo período, eu não vou receber a periculosidade. Tive exposição, recebe, né? E são descontados, né, ou compensados com relação a outros eventos, já que tenha, se tiver, vamos supor, um acordo coletivo igual os vigilantes, então você não precisa pagar duas vezes, né? E em 2014 entrou as atividades do trabalhador em motocicleta. Então, o trabalhador em motocicleta que trabalha fazendo, seja cobrança, entrega, tem também o direito aí, o adicional de 30% de periculosidade. Pessoal, igual eu comentei, qualquer coisa vocês mandam no chat lá, tá? Porque eu não fico com o chat aberto, e aí vocês mandam no chat aí alguma informação, alguma coisa a gente vai falando. São consideradas, né, que eu comentei, as atividades com relação, vamos lá, primeiro, operações perigosas com explosivos, né? Vamos falar um pouco sobre explosivos, né? Então, você tem na NR16 um quadrinho lá, que é o quadro 1, falando a respeito das atividades e o adicional de 30%. Se naquela atividade, naquele recinto, você tem essas condições, vamos supor, armazenamento de explosivo, então todos os trabalhadores nessa atividade ou que permaneçam na área de risco têm o adicional de 30%. No transporte, na operação, na detonação
profissional que trabalha com detonação de pedras, nessas pedreiras, ele tem também ali o adicional. Por quê? Porque ele está ali, está colocando explosivo. Todo mundo que trabalha naquele ambiente de trabalho, ele tem o adicional ali dos 30% de periculosidade. Então, tem ele vai fazer esse trabalho, ele tem esse risco e ele... Nos locais de armazenamento de explosivos, né, de ruptura, pólvora, mecânico, pólvora negra, pólvora de chocolate, então tudo isso ele tem o risco ali de... Ele tem o risco, não, desculpa, ele tem a premissa de receber ali o adicional de 30%, né? Atividades e operações perigosas com inflamáveis, essa daqui é boa, é difícil e é boa trabalhar com ela. Quando você fala de operações perigosas com inflamáveis, um pouquinho mais para frente eu vou enumerar alguns itens que falam a respeito de prédios que têm geradores. E muitos chegam e falam, tem direito adicional porque eu trabalho num prédio que tem um gerador de energia elétrica. E aí eles usam uma outra ANR. Então, você tem ali, na produção, transporte, processamento, armazenamento de gás, você tem adicional? Tem. Só que você está ali, produção, transporte. No transporte e armazenamento de inflamáveis, aqueles caminhões que trabalham ali, transportando os inflamáveis ali, tem ali o adicional de periculosidade para aqueles motoristas. Nos postos de reabastecimento de aeronaves, perícias em aeroportos são bem interessantes, porque muitas das vezes até o piloto fala, mas eu estou na minha área, eu estou na área de risco e o avião está sendo abastecido. Tem ou não tem o direito? Qual a distância que dá entre a asa do avião e a cabine do piloto? E aí todo mundo que trabalha dentro do avião também tem o adicional de periculosidade. Então tem algumas... E aí vai um pouco tanto técnica como jurídica para falar a respeito dessas... se tem ou não essa periculosidade, né? No serviço de operação, manutenção de navios, tanques, operações de desgaseificação de alguns, vamos supor, você tira ali o tanque, você vai fazer desgaseificação daquele tanque. Operações de teste, aparelho de consumo de gás, equipamentos. Então, transporte de vasilhames contendo inflamáveis, você tem ali aqueles vasilhames, no abastecimento, como é que chama? Então, tudo isso você tem ali o risco e você está dentro da área de risco, né? Algumas atividades, né? Postos de petróleo, produção de gás, unidade de processamento de refinaria, tanques de inflamáveis líquidos, ó, aí fala assim, toda bacia de segurança. Qual que é a bacia de segurança de um tanque do gerador de um prédio? O tanque, a bacia de segurança é a área ali. Ele está fechado, paredes de concreto, alvenaria, portas, corta-fogo. Muitas das vezes o tanque está enterrado. Ou seja, qual que é a bacia de segurança? A bacia de segurança é aquela área. Mas todo prédio do lado em cima tem um risco de explosão. Não. O tanque já está, ele é preparado para aquele ambiente. A bacia de contenção dele é aquela área que ele está ali exposto ali, ele não tem uma bacia de contenção de todo o edifício. Tanques elevados, né? Então aí você tem um raio aí de 3 metros no centro de abastecimento, por isso que eu comentei, olha, talvez muitas das vezes a pessoa que trabalha num posto de combustível, eles constroem a área eles colocam o tanque de combustível em um determinado canto do posto de combustível, do posto, e a área de conveniência ele coloca afastado. Por quê? Para dar essas distâncias, né? Afastamento aí de 15 metros, 7 metros e meio, dependendo do tamanho do tanque, para que você não tenha essa exposição a esse risco de periculosidade. Operações perigosas, né? Com exposição a roubos e outras espécies de violência, ou seja, segurança pessoal e patrimonial. Então, o vigilante patrimonial, segurança de eventos, segurança de transportes coletivos, segurança de um supermercado,
Segurança que faz transportes de valor, a escola está armada. Ah, eu ganhei na Mega Sena e ganhei nada, né? Mas eu tenho ali uma segurança pessoal, então eu tenho ali, coloco um guarda-costa, tenho sim que pagar os 30% de periculosidade. Por quê? Porque ele está na atividade de risco. Se ele é um segurança, ele tem atividade de risco, ele tem ali um risco de acontecer algum tipo de acidente, algum tipo de evento, e ele ser exposto ali, ser um dos expostos ali, e perder ali a sua vida. Por quê? Os 30% de periculosidade não é um benefício do trabalhador, né? Eu costumo falar que isso não é benefício. Se fosse benefício, ele não receberia 30% a mais do seu salário para expor sua vida, né? Então, ele está ali exposto a uma atividade de risco, a qual ele precisa receber ali os 30%, né? Energia elétrica, como eu comentei com vocês, eu sou engenheiro eletricista, né? Já trabalhei há algum tempo com energia elétrica. E quando você trabalha com elétrica, você fala assim, nossa, quando você não trabalha, você fica pensando que é arriscado, mas quando você trabalha com ela, você vê que é mais arriscado ainda. Por quê? Porque é um risco que você não está vendo. Eu vou dar o exemplo de novo do pessoal do prédio, né? Tá pintando o prédio ali, fazendo manutenção em prédio, naquelas cadeirinhas, você tá vendo o risco ali. Você tá vendo que se a pessoa cair, você consegue olhar a estrutura da corda, se a corda tá boa, se não tá boa, aonde você vai pôr sua cadeirinha, se tem o risco de você cair, aonde você vai apoiar, se tá firme, você consegue monitorar isso. Energia elétrica não, você pega um cabo, olha pro cabo ali de energia, você não sabe se ele tem energia ou não. Você tem que ir fazer teste. Tem como fazer teste? Tem, claro. Mas você tem que fazer teste. É difícil, vamos supor, o pessoal que trabalha em linhas de transmissão. Muitas das vezes as pessoas pensam, putz, eles bloquearam várias partes, vamos supor, quer fazer uma manutenção em um determinado circuito de um quarteirão, eles desligam a energia de vários pontos, aterram vários sistemas para fazer a manutenção naquele ponto. E aí ele está ali fazendo a manutenção em determinado ponto, alguém talvez tenha um gerador. Pode ligar um gerador e dar uma energia reversa. Ou seja, então, quer dizer, eles têm que fazer muitas análises, fazer todo um processo ali para que não tenha nenhum tipo de risco à vida das pessoas. O profissional está em campo, lá na indústria, ele vai lá, aperta um botão, desliga lá o disjuntor, coloca ali um cadeado para lockout, tagout, estou falando aqui, dessas que tem, coloca um cadeado, lockout, tagout, bloqueia lá o equipamento que ele não quer que seja energizado, mas aconteceu uma manutenção durante a noite, aí no período da noite, e um outro eletricista fez um jump ali que também ligou o equipamento num outro circuito. Ou seja, né, ele foi lá, bloqueou, ele desligou, seccionou o equipamento, bloqueou através de um cadeado. Opa, não, aqui não tem saindo energia aqui desse disjuntor, eu posso ir lá trabalhar. Alguém vai lá e liga outro disjuntor de outro lado, de outro ponto, a máquina fica ligada, tá ligado? Ele toma um choque ali, vem tomar um choque, ou a máquina tem um movimento. Então, isso tem os riscos, e aí ele precisa fazer todas essas análises. Por isso que é importante, muitas das vezes, quando o pessoal nos contrata para falar sobre laudo de instalação elétrica, a importância dos diagramas unifilares, documentação está atualizada, ter processos de trabalho, procedimentos. Porque, olha, se eu tenho um procedimento, se eu tenho um processo, ninguém vai sair ligando o fio a qualquer lugar, puxando o fio de outros pontos. Já trabalhei num local, uma vez, onde a gente tinha lá um sistema de alarme e tem a iluminação, né, do sistema de alarme, e muitas das vezes eu pegava, o pessoal precisava fazer algum tipo de ligação em algum ponto, qual o fio mais perto que tem? Ah, tem esse aqui que está passando aqui, ó, que é da iluminação ali. Ah, pode pegar ele. O cara pegava, descascava o fio ali, ligava a iluminação do cara, ou o ponto que ele queria, a energia ali, o ponto de energia, na mesma rede de fiação do sistema de iluminação de emergência.
Isso aí inclui até em outras legislações, apesar do risco, a proibição, o risco de acontecer algum tipo de imprevisto e pegar pegar fogo no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, são vários riscos que as pessoas têm que começar a analisar e falar, opa, peraí, não posso fazer essas atividades, não posso fazer esse tipo de gambiarra aqui. Então, você tem as atividades, né? Aí ele já fala, né, constantes no item 4.1 de construção, operação, manutenção de redes de linhas aéreas ou subterrâneas de alta e média tensão, baixa tensão, né? Integrantes do CEP, que é tudo sistema elétrico de potência, quem trabalha na área de geração, transmissão e distribuição. O cara vai fazer tem uma briga jurídica do pessoal que faz leitura nos pontos da concessionária, vai lá na sua residência, na sua indústria e faz a leitura, somente a leitura. É ou não periculoso? Aí você tem que fazer análise. Por quê? Porque muitas das vezes o profissional tem que abrir equipamento, ele tem que olhar, ele tem que conferir, e aqui ele está exposto à energia. Está energizado? Tá. Ah, mas é baixa tensão, mas tem energizado. Se ele está energizado, você tem o risco ali de tomar um choque ali, então você tem exposição ao risco. E aí, claro, né, entra atividade de treinamento, quando equipamentos e instalações integrantes lá do sistema elétrico de potência, inspeção, teste, tudo isso também entra ali na sala com relação à periculosidade. Claro, aqui ele fala de salas de controle, casas de máquinas de usinas e unidades geradoras. Mas se você tem lá uma casa de máquina, uma usina geradora, que ela é telecomandada através de um centro de operações, que é uma área externa, tem a usina lá no Pará, e o meu centro de operação fica em São Paulo. Essa sala de operação, ela não entra nesse item. Por quê? Porque ela está sendo operada de outro local e eu não tenho exposição ali. O cara está no computador, na frente do computador, no laptop. Não tem exposição a esse risco. Né? Então tem essa diferença. Né? Atividades de motocicletas, essas é fácil. Né? Utilização de motocicleta para trabalho, seja via pública, trabalhador em via pública, são considerados aí perigosos, né? Então, utilização de motocicletas aí para percurso de residência, local de trabalho, desse para aquele, né? Atividades de veículos que não necessitem de emplacamento, né? Aí tem toda uma motocicletas ou local privado, talvez o cara precisa fazer ronda ou trabalhar dentro de uma fábrica e ele precisa andar de bicicleta. Tem o risco, considerável. E perigosas com radiações ionizantes, né, ou substâncias radioativas. Né? Olha só, esse também é um item que é muito bem detalhado, tem muita briga jurídica. A pessoa trabalha no hospital, ali naquela área onde faz ressonância magnética, um exemplo. Aí começa a avaliar, qual que é o risco que eu tenho? Tenho ou não tenho risco? Eu passava do lado, não passava. Eu não operava equipamento, operava equipamento. Então você tem que começar a analisar tanto a atividade quanto a área de risco do profissional. Então você começa a analisar tudo, fazer essas análises. Atividade, área de risco, atividade, área de risco. Área de risco, ambiente de trabalho, processos, procedimentos de trabalho, atividade que ele executava, nível de exposição. Então você começa a fazer todas essas. E claro, algumas deixa claro, né? Então, um exemplo aqui, de área de risco é a minas e depósitos de materiais radioativos. Então você tem lá minas em depósito de material radioativo? Sim, beleza. A atividade é produção, utilização, processamento, transporte, guarda, estocagem, manuseio de material radioativo, selados e não selados, estado físico, de forma química, quaisquer naturezas artificiais, está ali e está exposto. Prospecção, né, mineração, operação, beneficiamento e processamento de minerais radioativos. Opa, então eu já tenho alguns tipos de exposição que ele já é bem implícito, que eu estou lá na área de produção. Mas a minha empresa trabalha com esse tipo de, trabalha numa mina,
Só que eu vou lá uma vez a cada 6 meses, ou eu faço uma inspeção que eu não fico na área, onde é a área de atividade, a área de produção. Então, você tem que começar a analisar a atividade, frequência, a área de risco do ambiente de trabalho. Então, aí você começa a fazer esses tipos de análise. Então, você começa a saber se ele está ou não em exposição àquela radiação. Tem muitos equipamentos, principalmente de embalagens, esses detectores de metais, que tem ali os raios-x, que trabalham com raio-x. Só que qual o nível de exposição que aquele operador daquela máquina está exposto? Talvez o negócio está embalado, está enclausurado, ele não tem acesso, não tem o risco ali da exposição à radiação. Ou seja, está exposto? Não, não está exposto. Aonde fica o operador da máquina? Então, você começa a levar tudo isso no ambiente, na análise do ambiente das atividades que são executadas ali naquele local de trabalho. E aqui eu comentei, né, que o exercício de trabalho em condições perigosas, né, assegura ao trabalhador a percepção adicional de 30%. Incidentes sobre salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, né? Aí você fala assim, Daniel, mas eu já ouvi falar que na NR20 também fala sobre periculosidade. Não. NR20 é uma norma que ela fala a respeito da saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Ah, mas a NR16 fala de inflamáveis. Mas olha só, no item já, o 20.11, esta norma estabelece requisitos para gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. A NR20 ela é uma norma que ela trabalha com gestão. Ela é a fonte para CLT e para Constituição a respeito de periculosidade é NR16, que é uma norma técnica. Até ela já fala dos itens 16.1 e 16.2, né, que fixa, né, que tal capítulo que trata das atividades de operações que dão adicional de 30% ao trabalhador. A NR20 é uma norma que ela é estipulada é uma referência técnica para trabalho de inflamáveis e combustíveis. Ela não é uma norma que vai falar a respeito de insalubridade, periculosidade, desculpa. Ela é uma norma para falar sobre, como é que chama? Gestão da documentação, gestão de processo. E aí que eu comentei, né? Trabalho perigoso, né? Ele é periculoso? Um domador de leão. Agora não existe mais, mas é uma pessoa que trabalha entregando alimentos aí num zoológico para o leão. Ele tem aí direito à periculosidade? Não, por quê? Apesar do risco, está exposto a um risco, ele não está exposto a nenhum tipo de inflamáveis, explosivo, radiação ionizante, energia elétrica, ele não está de moto. Ou seja, não tem um risco, ele não tem esse adicional para receber. Ah, Daniel, mas é arriscado ele entregar ali alimentos ali em animais. Tudo bem, é arriscado, mas ele não tem risco, mas não é uma exposição. O proprietário lá do alto posto, né, deveria pagar adicional de periculosidade aos funcionários que operam as bombas de abastecimento? Até já comentei isso aí alguns minutos atrás. Sim. Sim. Por quê? Porque ele está exposto ali. Ele está na área de operação de abastecimento. A distância é menor que 7,5 metros da bomba. Ou seja, ele tem sim direito ao adicional de 30% de periculosidade. Aí fala, olha, Daniel, mas nunca vi acontecer um acidente com relação ao frentista ali, aconteceu alguma coisa.
Mas está na legislação, é uma documentação que ele está exposto ali a um risco, líquidos inflamáveis, então ele tem ali o risco de acontecer algum tipo de acidente. Então, tem exposição adicional de 30%. Daniel, eu trabalho num call center e lá naquele call center eu sei que no prédio, no edifício, tem um gerador. Tem o direito adicional de periculosidade? Não. Por quê? Porque ali a área de exposição do gerador, aonde tem exposição do gerador, é só ali naquele recinto. Qual que é o recinto? É o recinto que tem o gerador. É uma sala fechada de alvenaria, portas corta-fogo, porta trancada, só tem acesso quem pode entrar. Então, quer dizer, qual que é o recinto ali? Só tem aquele recinto, não tem o recinto aberto, todo prédio tem o risco. Não, é só aquele recinto que tem. Daniel, mas e se o gerador pegar fogo, explodir? Por isso que entra os sistemas de alarme, o sistema de prevenção contra incêndio. Um exemplo também, outro é começar a falar isso, assim, mas também tem a rede elétrica que pode, dar curto-circuito e acontecer um acidente e pegar fogo no prédio. Então, quer dizer, isso sim, essa interação a gente tem que ter, essa análise tanto do ambiente de trabalho quanto da atividade do profissional. Daniel, mas eu sou, igual comentei, eu sou o administrativo do ambiente de trabalho e uma vez por mês eu ia lá e abastecia o meu gerador. Uma vez por mês eu abastecia o gerador com óleo diesel. Opa, então eu estou tendo exposição, eu estou tendo intervenção no equipamento, eu estou fazendo abastecimento. Então, se eu estou fazendo abastecimento, eu tenho direito adicional de periculosidade. Mas eu nunca entrei naquela sala, nem sei onde fica. Você nunca entrou aqui? Não. Você não tem acesso? Não. Nunca fez interação, operação, manutenção aqui? Não. Ou seja, então você não tem a exposição àquele risco, né? Então, pedir para vocês ir colocando através do chat aí alguma coisa, né? Alguma dúvida, alguma coisa. Agradecer aí o tempo de vocês, esse tempo que vocês ficaram aí para a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre periculosidade. Se tiver alguma coisa, quiser comentar, falar alguma coisa, estou à disposição aí para a gente falar.